Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Jobson Karpinski e este aqui é o Basquetebol para Iniciantes. É uma sequência de videoaulas com o objetivo de atender vocês ali, alunos, sejam no ensino médio, acadêmicos de educação física e até mesmo ali professores recém-formados, né, que visam, procuram, né, ou querem trabalhar com basquetebol, seja montar um time dentro da escola, uma equipe escolar, ou uma equipe na cidade, né, trabalhar ali em alguma prefeitura, alguma associação, algum clube, e não tem aquele conhecimento todo, né, eu acredito que essas videoaulas vão dar um bom norte para ti, né, serão seu primeiro passo ali para entender alguma coisa, como o jogo funcionado, como o jogo funciona, né, o que é o basquetebol, como ele é feito, como ele é praticado, né, o básico do básico nós vamos conseguir estar passando para vocês e de maneira gradativa aí aperfeiçoando um pouquinho o que aprendemos aí, beleza? Então vamos lá? Na aula de hoje, a primeira aula, nós iremos trabalhar o contexto histórico e as regras básicas do basquete. O conteúdo é como começou o basquete, como ele evoluiu do basquete primórdio até o basquete moderno praticado de hoje em dia, né? E as principais regras para você ter um entendimento do que é o jogo e como trabalhar em cima disso. Eu acredito que após assistir essa videoaula, todas as coisas, quando você liga a TV e assiste um jogo de basquete, vão ficar um pouquinho mais claras, você vai entender o que são as infrações, as violações, as faltas, o que é uma falta aqui, outra ali, por que tem diferentes tipos de cesta, pontuação, enfim. Vamos lá então com a origem do basquete, a história dele. Quando surgiu, o basquetebol surgiu em 1891, né, e surgiu na Associação Cristã de Moços, né, a ACM, lá de Springfield, no Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Aqui tem uma foto, inclusive, vejam só, da ACM, né, do tempo ao qual o basquetebol foi criado. Uma foto já bem antiga, né, mas foi nessa estrutura aqui. E quem criou o basquete foi esse camarada aqui que vocês estão vendo na foto, desculpa, o professor James Naismith. Né, ele com a bola de basquetebol, ele com uma cesta, né, dá pra ver, uma foto bem engraçada assim também. E como que foi criado o basquetebol? Uma história bacana. Acontece que nos Estados Unidos, algumas partes dele lá, vocês às vezes devem saber que não só faz bastante frio, quanto também chega a nevar, né? Neva bastante em alguns estados. E alguns esportes, na verdade, os mais populares da época lá para os Estados Unidos eram o atletismo, o futebol de campo e o futebol de campo, futebol que nós conhecemos aqui, o soccer, né? E o futebol americano. E ambos esses esportes são praticados todos em ar livre. Então, com a chegada do inverno, ficou impossibilitado dos alunos lá, né, da associação praticarem algum esporte. Daí o diretor chegou para o professor Naismith e propôs para ele que ele inventasse um esporte, né, um esporte que fosse atrativo, que os alunos realmente quisessem participar, que não fosse tão violento igual aos outros, né, no caso do futebol americano, e que principalmente pudesse ser praticado tanto em quadras fechadas quanto em quadras abertas, né? Daí foi aí onde que aconteceram os primeiros passos aí para a criação do basquete, né? E ele originalmente teve 13 regras. Que estão as 13 regras originais, né? Eu acredito que não tem por que eu passar aqui lendo com vocês, acompanhando uma com uma, né? Algumas são bem parecidas do basquetebol de hoje, a maioria, e outras nem tanto, né? Aqui, por exemplo, a bola poderá ser lançada em qualquer direção com uma ou com as duas mãos, né? Eu acredito que não tem necessidade de ler todas elas, né? A título de curiosidade, vocês podem ficar à vontade aí, tá bom? Mas eu acho que algumas coisas é importante ressaltar para a gente ter um entendimento do que era o basquete e do que é o basquete hoje em dia. Aqui estão as outras, né? Aqui, ó. Essas regras, uma coisa que é importante ressaltar é que o drible não era permitido. Diferente de hoje, né? O drible não era permitido. Ou seja, quando o aluno recebesse a bola, acho que é a coisa mais importante que tem, na época ele ou deveria passar a bola ou arremessar. Ele não tinha opção de se locomover com a bola igual nós temos hoje, né? Então eu acho que essa era a maior diferença e isso que tornava o basquete da época talvez um jogo muito diferente do basquetebol o qual conhecemos hoje em dia, né? E uma curiosidade é que essas regras vigoraram por 50 anos antes da primeira alteração, ou seja, o basquetebol já era um esporte conhecido internacionalmente, esporte olímpico, e ainda eram usadas essas regras originais, né? Essas 13 primeiras regras, a qual o professor James Naismith escreveu, né? Aqui tem até a foto, né,
das primeiras regras, ele fez, ela escreveu as 13 e as colocou no mural da escola, né, para os alunos lerem e já saberem do que se tratava, como era o esporte e tá praticando, né. Uh, Agora a primeira bola de basquete, aquela que vocês viram na foto lá, né, foi uma bola de futebol, uma bola de soccer, né, futebol que nós praticamos aqui no Brasil. Né? E um professor escolheu ela justamente por conta do tamanho e peso dela, que era muito semelhante da qual ele havia planejado para o jogo de basquete. Né? Era o mais próximo dentro de todas as bolas possíveis, né? Por exemplo, uma bola oval, que era do futebol americano, ou alguma outra bola pequena de algum outro esporte. Né? A do futebol era a que mais se aproximou ao tamanho que ele achava que seria útil, né? Dentro do jogo de basquete. E a primeira cesta, também em sequência, né, a primeira cesta de basquete foi nada mais nada menos que um cesto que era usado na época para pegar pêssegos. Né? Temos até as fotos aqui, mais ou menos, vejam só do esquema que ficou lá, né, como que era a tabela deles na época. O cesto aqui pregado num palanque, né? E aqui a foto do professor James Naismith com a bola de basquete e os cestos do lado, agora vocês entendem, né? A bola de soccer, né, de futebol, que era a bola de basquete da época, e os cestos aqui, os cestos pessegueiros aqui, né? E uma curiosidade bacana que vocês podem perceber que o cesto não era vazado, né? Então, assim, era sempre que alguém acertava uma cesta, né, fizesse um ponto, alguém tinha que ir lá buscar uma escada, colocar lá do lado, subir e pegar a bola para recomeçar o jogo, né? Então, assim, uma curiosidade bacana também de saber. A primeira partida de basquete, ela foi realizada em 21 de dezembro de 1891, certo? Pelos alunos lá da associação, né? E cada equipe possuía 9 atletas. E a partida foi realizada em 2 períodos, 2 tempos, né? De 15 minutos cada um. E a partida terminou em 1-0. 1-0, né, cara? É o primeiro jogo de basquete, teve um placar bem magrinho, né? E o único atleta a pontuar, o primeiro atleta a fazer uma cesta no jogo de basquete, o único a pontuar foi esse camarada aqui, o William Chase. Da foto é o rapaz aqui da direita, do canto superior direito, né? Aqui são os 9 atletas do time vencedor, né? O William Chase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais um aqui onde o vídeo está tapando aqui, né? Onde eu estou. E o professor James Naismith aqui no meio desse time, certo? Isso aqui é a primeira equipe de basquetebol a disputar uma partida, né? E a história do basquete nos Jogos Olímpicos, né? E o basquetebol entrou em 1904 como esporte de demonstração, né? Lembrando que o basquetebol teve sua primeira partida disputada em 1891, então foi bem recente, ele mal tinha, o esporte tinha recém saído do forno, né? Mal tinha sido inventado, já entrou como esporte de demonstração olímpico, né? E ele oficializou-se como esporte olímpico nas Olimpíadas da Alemanha de 36, nos Jogos de Berlim, no caso, naquela famosa Olimpíada, né? Que tem todas aquele acervo histórico da Olimpíada, a última Olimpíada antes da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Então, aqueles jogos lá teve mais uma cultura popular tão rica, né? E mais uma dessa cultura que o basquetebol foi o primeiro esporte. O primeiro ano do basquetebol olímpico foi naquela Olimpíada lá, né? E uma curiosidade bacana é que o professor James Naismith foi quem lançou a bola ao alto, né? O basquetebol começa com a bola jogada ao alto e os jogadores de das equipes disputam ela, né? Ele foi quem lançou a bola ao alto no primeiro jogo de basquete da história, no primeiro jogo de basquete olímpico da história, né? Ele também participou da cerimônia de entrega de medalhas, né? Bacana essa gratificação, né? Os Estados Unidos foram os primeiros campeões, né? Eles venceram a equipe do Canadá na final. Eles que inventaram e eles que foram os primeiros campeões olímpicos de basquete. O Brasil foi eliminado pela Polônia nas oitavas de final, certo? E uma curiosidade bacana é que o Brasil na estreia jogou contra o Canadá. Brasil e Canadá, que foi o Canadá foi a equipe finalista, né? Ela foi a medalha de prata naquelas Olimpíadas. E o Brasil venceu o Canadá em sua estreia, né? A partida, se não me engano, terminou 25-16. Né? O Brasil conseguiu um Brasil muito forte desde sempre no basquetebol, né? Sempre com uma certa história com o basquetebol desde da década de 30, né? E a Copa do Mundo de basquetebol, né, assim como outros esportes, como por exemplo o futebol tem sua Copa do Mundo, o basquete não é diferente, né? E a primeira edição dessa Copa do Mundo ocorreu em 1950 na Argentina. E a Argentina mesmo foi a campeã. Pois eles venceram os Estados Unidos na final, né? E o Brasil, por sua vez, ficou em quarto lugar.
O Brasil sediou a segunda edição, né, de 1954, e a primeira Copa do Mundo, né, de basquete feminino, ocorreu 3 anos depois da primeira. A primeira ocorreu na Argentina em 1953, e a masculina, no caso, perdão, né, e a primeira Copa do Mundo de basquete feminino ocorreu em 50. Desculpa, o Brasil sediou a primeira Copa do Mundo de basquete masculino em 50, na Argentina, e a primeira Copa do Mundo de basquete feminino ocorreu em 53 no Chile, e foi vencida pelas meninas dos Estados Unidos. A seleção brasileira é bicampeã mundial, né? Ela venceu as edições de 59 e 63, e a seleção feminina é campeã mundial, né? Venceu a edição de 94, aquela famosa edição lá que tínhamos aquele timão lá, né? Magic Paula, entre outras atletas lá. Agora falar um pouquinho sobre a quadra de basquete. Ela mede 28 metros de comprimento, né? E tem 15 metros de largura. As linhas são brancas ou com cor contrastante e possuem 5 centímetros de largura. São sempre bem visíveis, sempre bem claras. Quando você assiste um jogo de basquete é muito fácil você identificar quais são as linhas, né? Tanto é que as linhas são muito importantes. E elas têm um detalhe que diferencia o basquete também de outros esportes, da maioria, né? É que, diferente dos outros esportes, as linhas de limite no basquete elas não fazem parte da quadra de jogo. Ou seja, a bola bateu, encostou na linha, qualquer parte da linha que seja, a bola está fora. No caso, nos outros esportes, vou dar o exemplo do voleibol. Se um atleta faz um ataque e a bola bate na linha adversária, é contado como ponto, é contabilizado como ponto, certo? No futebol, a bola para sair de campo tem que sair quase que praticamente 100%. No basquete não. No basquete a bola tocou na linha e está fora, certo? Aqui as figuras, né, da quadra de basquete, olha só. Comprimento de 28 metros. A largura de 15 metros, certo? Aqui a área da equipe técnica. Todas essas linhas têm 5 centímetros de largura, é importante lembrar isso. Aqui é a linha de 3 pontos, certo? Daqui um pouquinho eu vou te explicar por que linha de 3. Essa aqui é a linha de 3, no caso. O meio da quadra, o círculo central aqui que é disputado a bola ao alto no começo do jogo. E esse aqui é o garrafão, certo? O garrafão também é uma área bem importante que logo eu vou te explicar para que serve, né? E essa aqui é a linha do lance livre. 5,70 metros. Olha aqui tem um zoom do garrafão, como que é. Essa aqui é a cesta, né? O aro no caso, a tabela aqui. Beleza? Sobre a cesta. O aro de basquetebol, né? A cesta no caso, ela fica a 10 pés de altura. Como é um esporte norte-americano que foi inventado nos Estados Unidos, né? E então a medida que eles usam lá é o pés e polegadas e não centímetros ou metros como aqui, né? E esses 10 pés de altura equivalem a 3 metros e 5 centímetros, no caso 305 centímetros. E a tabela de basquete fica a 290 centímetros do solo. O tamanho oficial da tabela é de 1,80 por 20 de largura e o diâmetro do aro é 45 centímetros, né? Quando a gente arremessa parece tão menor, né? Então, o tempo de jogo no basquete ele é dividido em 4 quartos de 10 minutos cada um, certo? E tem intervalos de 2 minutos entre o primeiro e o segundo quarto e intervalo de 2 minutos também entre o terceiro e o quarto período. Terceiro e o quarto quarto, certo? E tem um intervalo maior ali, como se fosse ali na metade do jogo, né, entre o segundo e o terceiro período, certo? Tem um período, 2, daí tem a metade do jogo, terceiro período e 4. Então, intervalo de 2 minutos entre o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto período, e intervalo de 15 minutos, intervalo maior ali, uma pausa maior para descanso na metade do jogo, né, entre o segundo e o terceiro período. E prorrogações de 5 minutos em caso de empate. O basquetebol é um esporte que não tem empate, né? Em caso de empate, prorrogações de 5 minutos até que haja um vencedor, certo? Então, um jogo de basquete ele pode durar tempo e tempo e tempo. Um pedido de tempo de basquete, né? Quando um treinador, uma equipe pede o tempo, é chamado de tempo debitado, né? E tem duração de 1 minuto. O tempo é um período que o professor treinador da equipe, no caso, usa para organizar o time, para passar algumas instruções, para descansar seus atletas e muitos objetivos, né? E ele pode ser solicitado quando a bola está morta, o cronômetro parado, e o árbitro terminou sua conversação com a mesa de controle após o último lance livre convertido, ou pela equipe que sofreu uma cesta. No caso, o treinador sinaliza a mesa, né, faz o gesto de tempo, e a mesa vai estar cedendo ali para o treinador um período de tempo, um tempo debitado, na primeira oportunidade que ele tiver, certo? Não espere que você vai pegar, por exemplo, tem que ter um momento certinho. Não espere que seu atleta está com bola, ou o atleta do time adversário, que você quer paralisar o jogo ali em um certo agora, que você vai pedir o tempo e
e na hora o árbitro vai parar o jogo. Não, a bola tem que estar morta para eles te entregarem esse tempo aí, né? Você tem um minutinho para organizar a casa, né? E quais são os períodos de tempo que os pedidos de tempo, na verdade, que um professor e um treinador tem direito, o técnico tem. Ele tem 2 pedidos na primeira metade do jogo. O basquetebol, vamos lá. Ele tem 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos, certo? É um jogo dividido em 4 quartos de 10 minutos cada um. A primeira metade é compreendida como os 2 primeiros quartos e a segunda metade como o terceiro e o quarto período, certo? Primeiro, terceiro, quarto. Tá entendendo? O treinador tem direito a 2 pedidos de tempo, seja no primeiro quarto ou no segundo quarto, um em cada um. Ele tem direito a 2 pedidos de tempo ali na primeira metade do jogo. E na segunda metade do jogo, aquilo que é entendido como o terceiro e o quarto período, ele tem direito a 3 pedidos de tempo. Porém, vejam só, sendo no máximo 2 tempos após 2 minutos restantes. No caso, você não pediu nenhum desses tempos aqui, certo? Você tem direito a 3 pedidos no terceiro e no último período, certo? Você não pediu nenhum. O jogo está acabando, chegou nos últimos 2 minutos finais, você automaticamente perde um pedido de tempo que você não queimou e só vai ter direito aí a pedir mais 2 pedidos de tempo, certo? Então, no caso, nada de ficar economizando pedido de tempo pensando que você vai poder pedir tudo no finalzinho da partida, que não vai, certo? Um tempo para cada prorrogação, como eu disse, o basquetebol não tem empate, quando o jogo termina empatado vai para a prorrogação e a cada prorrogação, cada treinador tem um direito de pedido de tempo, beleza? Vamos lá? A substituição, ela é feita quando a bola está morta, cronômetro parado e o árbitro terminou sua comunicação com a mesa. Então, assim, mesma situação do pedido de tempo praticamente, né? Ou após o último lance livre, para a equipe que sofreu uma cesta faltando 2 segundos ou menos no último quarto ou prorrogação. Então, assim, a substituição, você não pode, em alguns outros esportes, handball, se eu não me engano, você pede para o atleta entrar e durante o jogo mesmo ele entra, né, o outro atleta já sai e tudo mais. No basquete não, a bola tem que estar parada, o árbitro tem finalizado a sinalização com a mesa, e daí sim um atleta pode entrar. A substituição é solicitada pelo jogador substituto. No caso, como funciona? Você é treinador, você vê uma situação na qual você pode estar fazendo substituição, você pega seu atleta do banco, chama ele, passa as orientações, diz para ele quem é o atleta que ele tem que chamar, né? Claro, evidentemente você vai passar as orientações de quadra também. Ele já sabendo disso, ele vai na mesa de arbitragem, certo? Ele avisa para os mesários, né, a arbitragem que vai estar lá, que ele vai entrar. Vai esperar um pouquinho, a bola saiu, paralisou, alguém fez falta e tal. Vai terminar a comunicação do árbitro com a mesa em algum momento e a mesa vai fazer o sinal juntamente com o árbitro que ele pode estar entrando na partida, certo? O jogador substituto ele entra na quadra, ele chama o jogador a ser substituído, né, quem estava na quadra, e ele não espera, uma coisa diferente dos esportes que também na substituição ele não precisa necessariamente esperar o atleta que está em campo sair. Ele já pode entrar e avisar na quadra mesmo aí quem vai ter que sair, o jogador substituto sai, vai para o banco e está tudo certo. Então é uma substituição bem simples de se entender, um processo bem simples. As regras do manejo de bola. Jogada com as mãos pode ser passada, lançada, tapeada, rolada ou driblada, né? No caso, quicada. Drible, que nós chamamos no basquete, é o fundamento de quicar a bola, certo? Não é permitido correr com a bola, no caso segurando ela, né? Chutá-la, bloqueá-la com as pernas ou golpeá-la com o punho. No caso, dar soco na bola, não é permitido, certo? Segurar ela assim correndo, dar soco, chutar ela, essas coisas não são toleráveis, né? Tocar a bola acidentalmente com a perna não é falta. É importante saber disso aqui também, né? É só uma violação. No caso, por exemplo, você vai fazer um passe e às vezes o colega estica a perna sem querer e o adversário, no caso, né, e você acaba acertando a perna dele. Não é falta, muito pelo contrário, é só uma violação. Né? Aí o jogo é paralisado e a posse de bola retorna para o time, na linha lateral, para o time que havia a posse de bola, certo? Então, tocar a bola acidentalmente com a perna não é falta. Chutar, tá bom? Na pontuação no basquete, né? Diferente dos outros esportes, como por exemplo o voleibol, que é por ponto, futebol, handball, futsal, nós estamos acompanhando, estamos acostumados ali com gols, né? O basquetebol, assim como o futebol americano, são esportes que nós estamos que são classificados, são ditados por pontos, né? E no basquete você tem cestas que equivalem a cada uma com uma quantia de pontuação diferente.
nós possuímos as cestas de 1 ponto, 2 e 3 pontos, certo? As cestas de 1 ponto são um lance livre, né? Todo lance livre vale 1 ponto. A cesta de 2 pontos são as cestas dentro do limite da linha de 3 pontos, aquela linha que nós mostramos lá na quadra, daqui um pouco a gente já mostra com mais atenção novamente. E a cesta de 3 pontos é qualquer arremesso, qualquer cesta que tenha sido feita arremessada fora da linha de 3, beleza? Vamos lá? Aqui, por exemplo, nessa fotinha aqui, certo? Os jogadores aqui, a bola está com esse rapaz aqui, a defesa, o time de branco, e o ataque, o time de vermelho e preto, certo? Essa aqui, ó, como mostrado na figura da quadra, é a linha de 3 pontos, correto? Cada arremesso, cada cesta que for convertida, arremessada dentro dessa linha para dentro, vale 2 pontos. Cada cesta que será convertida, arremessada de fora dessa linha, vale 3 pontos. Por exemplo, esse rapaz aqui que está fora, caso ele tivesse com a bola aqui, segurando a bola do jeito que está o mousezinho aqui, tá certo? A bolinha vermelha. Se ele arremessar essa bola daqui e fazer uma cesta, ela vale, no caso, 3 pontos. Se esse rapaz aqui do fundo, daqui onde ele está, arremessar e acertar uma cesta, ele vale 2 pontos, certo? Então as cestas de dentro da linha de 3 valem 2 e de fora valem 3 pontos, certo? O lance livre. O lance livre é quando algum atleta sofre falta, em algumas situações, por exemplo, se ele estiver arremessando ou outras situações, ele tem direito ao lance livre. Essa aqui, ó, que vocês estão vendo, é a linha do lance livre. Ele é arremessado daqui, não tem defesa, não tem marcação, é muito semelhante a um pênalti no futebol. Arremessou, acertou, vale 1 ponto cada lance livre desse. Beleza? Agora vamos para exemplos práticos. Isso aqui na verdade é um vídeo. Nós vamos assistir e vamos tentar identificar a pontuação dessas cestas, tá bom? Vou mostrar uma série de vídeos aqui, cada vídeo com algumas cestas. Nós vamos identificar na prática a pontuação de cada uma dessas cestas, beleza? Vamos lá? Começou, a bola está aqui com o rapaz, passou aqui para o meio, deu uma pequena confusão, passou, arremessou e cesta, beleza? Vejam só, fizeram até o sinalzinho aqui, no caso, essa cesta valeu 3 pontos, certo? Vamos ver de novo, ó. A bola está aqui embaixo, passou, esse rapaz aqui vai arremessar, veja só. Arremessou, cesta. Então, no caso, 3 pontos, beleza? Mais uma vez aqui para não ficar dúvida. Olha lá, a bola passa lá para fora, arremessou, cesta. Veja só, não tem tanto erro não, é bem simples de entender. Vamos para o próximo? Legal. Nesse novo vídeo, né, podemos ver a bola está aqui com esse rapaz aqui fora. E lá vamos então. Ó, entrou, passou para dentro, o menino que arremessou, cesta. Viram só? Conseguiram identificar? Vamos lá? Ó, a bola passada, aqui dentro. Cesta. Arremessou aqui de pertinho, né, dentro desse perímetro, 2 pontos, certo? Mais uma vez, olha só. Beleza? Vamos para o próximo? Olha aqui. O rapaz de branco agora com a bola, ele entrou para baixo da cesta, foi empurrado, vejam só, ele foi empurrado, acabou se desestabilizando, arremessou e o árbitro marcou falta. No caso, falta, certo? E ele tem direito ao lance livre. Toda vez que que o atleta vai arremessar, no caso ele vai arremessar e sofre uma falta, nós já mais para frente vamos entender certinho o que é falta e o que não é, ele tem direito ao lance livre. Se ele for fazer um arremesso de 2 pontos, ele tem direito a 2 lances livres. Se ele for fazer um arremesso de 3 pontos, ele tem direito a 3 lances livres. 3 lances livres, beleza? No caso aqui ele já está posicionado, ele vai bater o lance livre. Ó, da linha do lance livre, vejam só como tínhamos falado aquela vez, né? É um arremesso que todo mundo fica no rebote esperando a bola, ninguém pode se adiantar, ninguém pode contestar esse arremesso e ir lá tentar atrapalhar ele. E esse arremesso que é só ele a cesta vale 1 ponto. Ó. Arremessou certo, aumentou 1. Vejam só o marcador aqui, viu só? Beleza? No caso ele foi fazer um arremesso de 2 pontos, foi falta, então no caso ele bateu aqui, ele acertou e tem direito a mais um arremesso, o qual ele já vai arremessar. Beleza?
Vamos lá, próximo vídeo. Aqui. Vamos lá, vamos ver quanto que vai valer essa pontuação aqui, certo? A bola está aqui. Estão vendo aqui a bola? O menino se desmarcou aqui, ó, recebeu a bola, foi batendo, devolveu. O jogador bateu a bola até aqui, arremessou e cesta. Ele arremessou daqui, então valeu quantos pontos? Vamos acompanhar. Olha lá. Esse rapaz aqui que vai fazer a cesta daqui, ó. Veja só. Olha lá, arremessou daqui, vale 2 pontos, certo? Um arremesso de dentro da linha de 3 pontos vale 2 pontos, de fora 3. Bem simples de entender, certo? Olha lá. Muito simples de entender. Olha só, a linha de 3 está aqui. Ele está dentro dela, arremessou 2 pontos. Beleza? Agora aqui nós vamos assistir um vídeo com zoom de uma sequência de cestas diferente. E nós vamos analisar a pontuação de cada uma. Beleza? Olha lá a primeira, arremessou de fora, vale 3 pontos, isso mesmo. Legal? Vamos para a próxima. Olha lá, de pertinho da cesta, vale 2 pontos. Muito bem. Olha essa aqui, ó. Arremessou de dentro, próximo da linha de 3, porém de dentro. E essa aí também pertinho da cesta, 2 pontos. Beleza? Olha essa última. Também foi para dentro, arremessou de perto do aro, 2 pontos. Viram só? Não tem muito no mesmo vídeo, ó. Não tem muita dificuldade. É bem simples de entender aí o que é cesta, o que não é, quanto ponto vale cada uma. Ó, de fora, 3 pontos. Beleza? Um detalhe importante no basquete é que sobre cestas contras, né? Cestas contras intencionais não são validadas. Então, isso é uma regra que existe, se eu não me engano, desde 1962, né, que cestas contra intencionais, né, se você pegar a bola, você joga no time A. Se você quiser aumentar a pontuação no time B, você não pode, com suas mãos, fazer isso, certo? E a cesta contra não intencional, no caso, às vezes, numa disputa de rebote ou qualquer outra situação aconteceu raras vezes, por exemplo, da pessoa vai fazer um passe na sua quadra defensiva, cruzando a bola de um lado até o outro e bate a bola no ar e acaba acertando não sei como a cesta. Acontece essas situações, né, inusitadas. Uma cesta contra não intencional, ela é marcado 2 pontos, né, para a equipe oponente e registrado na súmula para o campeão para o capitão da equipe adversária. Né, então tem essa possibilidade. Violação. O que é violação? A violação é uma infração às regras, certo? E é punida com a reposição de bola para o adversário no local mais próximo da infração, exceto diretamente atrás da tabela. O que é uma violação? O basquete é cheio dessas aí. Por exemplo, como nós havíamos dito, a pessoa dá um soco na bola, por exemplo. É uma violação, né? Então, nós logo mais colocaremos outros exemplos aqui. Então vamos lá, as violações com bola. Realizar 2 dribles consecutivos, certo? No basquetebol, isso nós chamamos de duas saídas. O que acontece? Você recebe a bola de basquete, você pode driblar ela. Driblar que eu chamo é quicar. Você deve quicar. O primeiro drible você pode fazer com as 2 mãos, é claro, mas a partir disso tem que ser tudo com uma mão só. Beleza? Você pode intercalar mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Só que você não pode, ao mesmo tempo, empurrar a bola com as 2 mãos juntas. Certo? Se você bateu a bola, segurou ela, ou você passa ou arremessa. Você não pode mais driblar novamente. Se você dribla, você comete uma violação. Daí a bola é para a equipe adversária, certo? O jogador andar com a bola, né? Você pegar, segurar a bola e sair correndo, por exemplo, ou sair caminhando. Tem alguma situação que nós chamamos bandeja, né? Ou passada que nós podemos fazer isso, só que num exemplo mais simples, o atleta segurar a bola com as 2 mãos e dar 2, 3 passos segurando ela, caminhando, isso não é válido.
Ficar mais de 5 segundos segurando a bola, isso com marcação próxima a você. Você recebeu, o atleta recebeu a bola. Chegou a marcação colada a ele. Ele segurou a bola mais que 5 segundos, caracteriza-se também uma infração. A regra dos 8 segundos, uma equipe em quadra de defesa tem 8 segundos para passar do meio da quadra. Se eles não passarem, não conseguirem passar a quadra do meio da quadra, passar a bola do meio da quadra, caracteriza-se infração também, né? Regra dos 8 segundos. E a regra dos 24 segundos é muito simples também. Cada posse de bola, a equipe que tem a posse de bola tem 24 segundos para arremessar a bola. Se ela não conseguir, se o cronômetro estourar, ela não conseguir fazer esses 24 segundos, é uma infração, a bola é para a equipe adversária também. Na linha lateral, como já explicado, no ponto mais próximo ao qual ocorreu a infração, certo? Outra violação é retornar a bola para a quadra de defesa. Por exemplo, o time está atacando, acontece isso às vezes, né? E uma marcação muito bem feita faz com que ele passe a bola para trás e escape, passe o meio da quadra e alguém volte para a defesa para buscar a bola. A partir do momento que esse atleta voltou para a defesa, segurou a bola, caracteriza-se como uma infração, né? Uma violação. Retornou a bola para a defesa. Isso existe para não tardar o jogo, né? Às vezes a equipe está tipo numa situação hipotética, precisando segurar um pouquinho o placar, né? Só querendo segurar um pouco, não deixar o jogo correr tanto e quer voltar a bola para a defesa porque está tranquilo, porque não tem marcador e tudo mais. É uma maneira de deixar o jogo mais dinâmico, né? Tá, bola fora da quadra. O que é bola fora da quadra, né? Quando toca um jogador ou qualquer pessoa fora da quadra. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Deixa eu só ler o resto aqui também, né? Quando toca o piso fora da quadra, suporte da tabela, parte posterior da tabela ou outros objetos acima da tabela. Bola fora da quadra é muito simples. Por exemplo, quando alguém faz um arremesso, ela bate na parte de cima da tabela, nas costas da tabela, ou tem algum atleta fora da quadra, né, com os pés para fora da quadra, e ele recebe essa bola, mesmo que a bola ainda esteja na área da quadra, né, essa bola já é considerada bola fora, ela saiu no caso, certo? Não significa dela estar no limite da quadra, né, no limite vertical da quadra, no cilindro imaginado, mas sim dela ter contato com alguma coisa que já saiu da quadra. Às vezes a bola até inclusive está num cilindro fora da quadra, está no ar fora da quadra, só que algum atleta que esteja dentro da quadra consegue ir lá pegar a bola, né? Busca a bola, pega e o jogo dá sequência normalmente, certo? E o jogador fora da quadra está fora da quadra quando qualquer parte do corpo encosta no solo ou qualquer objeto fora da quadra. Por exemplo, a linha de basquete, como já explicado, ela não conta como parte da quadra, certo? Se o jogador tem um pé em cima da linha, pisado em cima dessa linha lateral, linha de fundo, ele está fora da quadra, certo? Então é um conceito bem simples de se entender. Logo, se ele recebe uma bola, a bola foi para fora. Entendido? Reposição de bola, feita fora da quadra no local mais próximo da infração, né, como já explicado. Por exemplo, alguém fez uma caminhada ou duas saídas, como já explicado, né? A reposição de bola é feita pela equipe adversária fora da quadra, certo? O árbitro afere, checa a bola no caso, né, e entrega a bola para o jogador que vai fazer a reposição. Confere a calibragem da bola para ver se não tem nada errado, se não está muito molhada, lisa, né, no caso. O árbitro sempre recebe a bola antes de ser cobrada a infração. Ele faz um check ball nela ali e entrega para o atleta que vai cobrar a infração. Ela deve ser feita no máximo 5 segundos, caso não seja feita a bola do outro time, certo? Não vale arremessar direto, até vale, né? Mas se acertar não vai valer os pontos, não vale cesta direto. E o erro é punido como reposição de bola para o adversário, né? Cometendo qualquer uma dessas infrações ali. Bola do adversário do mesmo local que foi cobrado, que seria cobrado no caso. As faltas. Entende-se falta como um contato ilegal com o adversário ou comportamento antidesportivo, certo? O basquetebol tem dois princípios, que é o princípio do cilindro, certo? Que é um espaço imaginário, veja só, ocupado pelo jogador que está no solo, e o princípio da verticalidade, que protege o espaço que ele ocupa no solo e acima dele, certo? O jogador que deixar sua posição no cilindro e causa um contato com o adversário comete falta. O exemplo aqui dessa foto. Cada menina tem o seu cilindro, certo? Essa menina de branco, no caso, a que está atacando, tem o cilindro dela, que vai inclusive acima dela, assim como qualquer outra, né? A defensiva aqui também. Porém, ela não foi para o cilindro da adversária. E a adversária, no caso, tem uma mão encostada nas costas dela que sai do seu cilindro de defesa. No caso, qualquer carga que essa menina da defesa de azul imprimir em cima dessa ofensiva,
será caracterizado falta justamente porque é um contato ilegal que ela saiu do cilindro dela, certo? Evidentemente que não é uma regra tão simples assim, ela é bem mais complexa, mas para você ter um entendimento do básico de como é assinalada a falta já é o suficiente já para você ter pelo menos uma compreensão, certo? No basquetebol existem vários tipos de falta, né? Que é a falta pessoal, que é provocada por uma pessoa, né, por um atleta, que ela é punida com a reposição de bola, com lances livres e pontos e lances livres de acordo com a situação. No caso, temos também a falta dupla, que é quando dois jogadores adversários cometem uma falta de contato físico ao mesmo tempo. Veja bem, não é dois atletas da mesma equipe batendo em um, fazendo a mesma falta em um atleta oponente. E sim um atleta de cada equipe que às vezes se entrelaçam, se puxam, se batem ali de um jeito estranho ali, que o árbitro entende como falta e marca uma falta dupla, né, que conta como os dois atletas ali, um de cada equipe. A falta técnica, que é uma conduta inapropriada por parte de qualquer membro da equipe que não envolve contato físico. Por exemplo, xingamentos, algumas ofensas, qualquer gesto obsceno, N possibilidades, né? Seja pelo treinador, pelos atletas, membros da equipe, por exemplo, assistente técnico, enfim, pode ser feito por qualquer um, né? E a antidesportiva, que é uma falta que envolve contato ilegítimo ou desproporcional. Né? Por exemplo, algum atleta vai para uma disputa de bola e dá ali uma paulada, ali, uma machadada, como diz, né? no outro atleta, sem necessidade, ou vai simplesmente com força desleal numa disputa de bola. Isso aí é tudo com intenção de machucar e tudo mais. Isso aí é uma falta antidesportiva, certo? Ações faltosas, carga, que é o contato ilegal com ou sem bola, empurrando ou movendo contra o tronco do adversário. Isso aqui, a carga é praticamente a mais famosa todas essas faltas, né? O bloqueio, que é o contato ilegal que impede a progressão do atleta. A defesa ilegal por trás, que é o contato ilegal do defensor por trás do atacante. Segurar e empurrar, né? Contatos ilegais também, poxa vida, não precisa mais nem falar nada disso. E simular falta, com gestos exagerados. Simular falta também é caracterizado falta, né? Desde que seja com gestos exagerados. Basquete não é um esporte de contato. Claro, tem o contato, né? Mas não é um esporte friamente de contato, igual, por exemplo, rugby, futebol americano ou handball. Qualquer contato no basquete que tenha um pouco de excesso de força já é caracterizado como falta, né? O atacante tem um cilindro, o defensor tem o seu cilindro, cada um que entrar no cilindro do outro e imprimir uma carga, um certo contato legal será assinalada a falta, né? É importante saber disso. Agora vamos lá, como nós aqui estamos valorizando bem a prática, né? Vamos dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, vamos entender também aqui certinho essas faltas na prática, como elas funcionam, certo? Entender um pouquinho, ver elas e como são, certo? Ó, a bola está aqui, os ofensivos, jogadores de ataque de branco, certo? E os de defesa de vermelho aqui, beleza? Vamos lá. O atleta vai bater na bola. Olha aqui. Viram só? Ele foi batendo a bola, na hora de fazer o arremesso ele sofreu um tapa pelo atleta da defesa. Vejam só, olha aqui. Isso aí caracteriza-se como falta, né? Ele foi, não vamos ver de novo. Ele vai entrar para a cesta, bater na bola, não. Na hora que ele entra na bandeja, o atleta 17 aqui bate no braço dele e acaba fazendo a falta. Veja só, dá para ver bem aqui para esse ângulo. Beleza? Isso no caso é uma falta pessoal. Contato ilegal com as mãos. Outra situação, vamos lá. A bola está aqui, certo? O armador vai trazendo ela. Passou. O menino entrou para dentro. Beleza. Aqui, ó. Recebeu a bola, falta. Demorou um pouquinho para chegar, mas nós entendemos bem. O atleta vai bater na bola, passou, o outro segurou e depois empurrou ali na hora de fazer a defesa.
No caso, isso aí também caracteriza-se como falta, né? O atleta vai receber a bola de costas, buscando posicionamento, o atleta tenta segurar ele de modo que ele não consiga receber. Entendido? Aquilo ali também caracteriza-se como falta. Vamos lá, para ver se vai ter mais alguma coisa. Olha aqui só, um empurrão também, né? Duas faltas ali praticamente no mesmo ataque. Dá para ver que foi bem nítido, na verdade. O atleta do time branco estava procurando a posição, olha aqui, dá para ver bem. E o atleta número 12 aqui do time vermelho acabou empurrando ele pelas costas, né? Fez uma carga legal pelas costas dele. Caso também falta. Vamos lá para o próximo. Esse é o que está vendo, certo? Agora aqui mais um. O atleta vai driblando a bola. Vai subir para o arremesso, falta também. Vejam só, essa falta aqui é bem didática referente ao cilindro. Vejam bem, ó, ele saiu da marcação, ele se desvencilhou da marcação do número 15. Ele foi batendo a bola. O braço do 15 já saiu do cilindro, já tocou ele aqui, ele continua batendo bola. Preparou o arremesso. Foi subir. Olha, o 15 não está em linha reta, o braço dele aqui na frente, aqui, né? Tem um contato legal com o braço do atacante e caracteriza-se falta. Beleza? Ele foi arremessar. Como já explicado, né? O atleta, quando sofre a falta em ato de arremesso, ele tem direito a lances livres. No caso, ele ia fazer um arremesso curto, um arremesso de 2 pontos. Então, no caso aqui, ele tem direito a 2 lances livres, os quais ele vai bater agora, aqui nesse momento. Certo? Eu não vi esses vídeos, tá? Só deixando claro, eu tô aqui acompanhando com vocês e mostrando aí certinho, tentando identificar o que acontece e mostrando certinho o que acontece. O que é falta, como ocorreu, por que ocorreu, né? E qual tipo de falta é. Beleza? Aqui ele foi fazer um arremesso de 2 pontos, sofreu falta, então 2 lances livres para ele. Primeiro arremesso não tem rebote. O último arremesso sempre tem rebote, na verdade, certo? Olha aqui. Primeiro arremesso ele converteu, 1 ponto. Segundo arremesso, mais 1 ponto. Entendido? Vamos para o próximo. Isso é o que nós vimos agora. Aqui. A atleta bateu na bola, passou por outro atleta, uma troca de passes. Buscou o posicionamento e
Foi empurrado uma vez, falta. Viram só? Essa carga pelas costas aqui também com o braço estendido, empurrando, também caracteriza-se como a falta. Olha aqui, ó, tá empurrando, viu só? O atleta tenta buscar a posição e o defensor não que deveria só absorver o contato e evitar que o oponente, que o atacante conseguisse melhores posições, acaba empurrando pelas costas. Isso aí também caracteriza-se como falta. Entendido? Ó? Dá para ver bem vistinho por aqui. Ó. Olha aqui, ó. Posiciona, uma, duas, nada, fica com o braço empurrado. Ó. O primeiro foi bem claro ali, agora esse aqui também já. Entendido? É importante que assim, eu não sou árbitro de basquete, né? Na verdade eu sou professor de educação física. Eu tenho uma experiência assim na área, porém eu não sou, como eu disse, árbitro. Então assim, os comentários que eu estou fazendo aqui, a análise que eu estou fazendo com vocês é o suficiente para vocês terem uma noção do que é o basquete, o jogo como um todo, né? O jogo e como os princípios dele são aplicados, certo? Só isso aí, esse conhecimento já vai ser o suficiente para você estar dando início aí na sua jornada acadêmica, do ensino médio ou professor aí escolar recém-formado querendo montar um time de basquete. Uma situação que é importante nós analisarmos, né, são os limites de falta. Por exemplo, o jogador que cometer 5 faltas, ele deve abandonar, ele é desativado do jogo, né, deve abandonar o jogo, ele é substituído por outro jogador. No caso, basquete, diferente de alguns outros esportes, não tem expulsão. Se o jogador é teoricamente expulso, né, cometeu as 5 faltas, ele é desativado da partida, deve abandonar, a equipe pode colocar um reserva substituto no lugar dele, certo? Então a equipe vai ter 5 jogadores ali normalmente. Somente esse jogador não pode mais retornar, né? Cada equipe pode cometer 4 faltas por período. A partir da quinta falta, todas as faltas, mesmo que não no ato de arremesso, serão punidas como lance livres. Como dito, falta no ato de arremesso, 2 lances livres ou 3, se for de 3, né? Porém, a partir da quinta falta coletiva, que são as faltas somando todos os atletas da equipe, né? Por exemplo, começou o jogo, um jogador fez uma falta, o outro fez outra, o outro atleta lá depois de uns minutos fez mais uma, 5 minutos depois o outro fez uma falta, e o outro jogador lá fez uma falta também. Então essa equipe já fez 5 faltas coletivas. A partir da quinta falta, no caso, todas as faltas darão direitos a 2 lances livres para a equipe que sofreu a falta, certo? Isso ocorre para evitar um número absurdo de falta, né? Para a equipe não ficar tentando ganhar o jogo toda hora fazendo falta, paralisando o jogo, né? Daí essa regra se deve-se, né? O lance livre deve ser cobrado pelo jogador que sofreu a falta. Por exemplo, quem vai arremessar a bola sofreu a falta, ele bate o lance livre, né? Ou em qualquer outra situação do tipo. Não é igual outros esportes, por exemplo, novamente, tá ficando até um pouco repetitivo, né? Mas é bem diferente o basquetebol dos esportes. Futebol, por exemplo, se um atleta X sofre o pênalti, eles podem colocar o atleta Y para bater naturalmente. No basquete não, quem sofreu, cobra, certo? O atleta tem 5 segundos para efetuar o lance livre, né? Não pode enrolar mais que isso. Não tocar a linha do lance livre, não pode pisar, ultrapassar a linha do lance livre com o pé, né? Não pode estar pisando nela. E o espaço do rebote deve ter posições alternadas, certo? No caso, quem vai cobrar o lance livre, daí 3 posições de defesa e 2 posições de ataque. Pessoal, muito obrigado pela essa primeira aula, né, que é o contexto histórico, algumas regras básicas. Eu acredito que é o básico, ele é o suficiente para você ter um entendimento básico, um entendimento ali a princípio do que se trata o basquetebol e o suficiente ali para você já conseguir assistir um jogo, entender o que é as marcações e tudo que aquilo pode estar significando, beleza? Vejo vocês na próxima aula, certo? Muito obrigado, valeu!